aí que quer oportunidade. Louvado seja Deus. Mas a mensagem hoje, o culto de cura e libertação é essa. Presta atenção, irmãos. A palavra do Senhor, eu creio que os irmãos já têm um pouco de conhecimento, alguns aqui, de Davi. Quem tem conhecimento de Davi? Davi foi quem fez vários salmos. Ele escreveu, ele compôs esses salmos. E Davi, irmão Raimundo, era apenas um pastor de ovelhas. Ele era um jovem, cheio de sonhos. E ele sabia que só quem poderia realizar aqueles sonhos para ele era Deus. Então o que ele começou a fazer? Se ele sabia, se você sabe que só quem pode realizar os projetos na sua vida é Deus, então eu falo para vocês, comece a adorar Ele. Comece a engrandecer o nome do Senhor. Comece a respeitá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade, irmão. Então Davi, ele foi determinado para ele pastorar aquelas ovelhas do pai dele. O pai de Davi chamava Jessé. E o pai todo dia tinha aquela rotina, irmão. Ele ia pastorear ali aquelas ovelhas, aquelas poucas ovelhas do pai, como diz a Bíblia, as poucas ovelhas. Louvado seja Deus. Então ele não era um pastor de rebanho grande, não. Ele era um pastor de rebanho pequeno, aleluia. Louvado seja Deus. Deus é lindo, aleluia. Deus é maravilhoso. E Davi, naqueles momentos ali difíceis, ele chegava, irmão, ele ia contar a história ali para a família dele. Aí veio um urso, eu peguei e matei. Veio um leão, também eu matei, para não destruir as ovelhas do meu pai. E ninguém dava crédito. Os irmãos dele não queriam saber dessa conversa dele. O pai também não dava a mínima, aleluia. Talvez você tenha enfrentado tantas batalhas que só vê Deus em você. Só quem está vendo é você e Deus. Você às vezes vai contar coisas que Deus fez na sua vida e que você realizou ao lado dele. E muitas vezes as pessoas dão as costas para você, não quer ouvir, aleluia. O plano de vida, a trajetória de sonhos que Deus tem para você, para a sua vida, aleluia. Então, presta atenção, Davi, Deus honrou aquele jovem pastor de poucas ovelhas. Eu vou dizer assim para vocês, pastor de poucas ovelhas. E quando foi um dia, o profeta chegou na casa do pai dele e ungiu aquele jovem. Nem na reunião ele estava. Nem na reunião ele estava da consagração. E o profeta disse: falta alguém da sua família, Jessé? Algum filho? Ele disse: falta, ainda falta um. Está no campo, pastoreando. Ele disse: pois manda chamar ele. E aquele menino veio sem entender o que era e chegou. E o profeta Samuel ungiu ele como rei de Israel. E a partir daí começou o passo a passo, irmão, da vitória de Davi, das vitórias de Davi, aleluia. Se Deus chamou você, irmão, aqui nessa igreja, se Deus te chamou aqui nesse lugar, louvado seja Deus, e hoje você está aqui no meio, no nosso meio, é porque Deus, Ele a partir de hoje, irmão, Ele está fazendo uma nova trajetória na sua vida, trajetória de milagres, de bênçãos, de coisas extraordinárias, irmão. Se prepare, porque vem muita bênção para a sua vida. Louvado seja Deus. Pode você sair daqui dessa igreja, virar ali a esquina, pegar a sua moto, seu carrinho, sair mesmo caminhando e chegar na sua casa e achar coisas difíceis. Não, mas não se preocupe não, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele já está fazendo acontecer um milagre urgente para você. Amém? Amém, irmão? Vocês creem nisso? Então, você diz, irmão, e aí o versículo 30? Davi, ele foi ali, teve uma grande vitória, ele ainda era um pastorzinho ali, irmão. E os irmãos dele, homens fortes, homens, querendo dizer assim, homens musculosos, homens de guerra. E aquele povo, aquelas pessoas foram convocadas pelo rei de Israel. O rei era Saul. E levou ali os filhos de Jessé. E eles começaram a guerrear lá contra os filisteus. E tinha um gigante no meio deles. Resumindo aqui, rápido, Golias. E não tinha ninguém que conseguia bater aquele mal, irmão. Destruir, derrotar aquele mal. E aquele pequeno jovem se interessou, saía. A Bíblia diz que ele colocava um no lugar dele para pastorear aquelas poucas ovelhas.
E quando era de madrugadinha, cedinho, ele pegava ali, irmão, uma condução, pegava ali umas coisas ali para levar para os irmãos dele, um queijo, uma farinha, aleluia, um óleo, um azeite. Ajeitava tudo ali, irmão, e ele ia em procura ali dos irmãos daquela guerra, olhar ali. E quando foi um dia, ele fez o extraordinário, ele destruiu aquele gigante Golias. E a partir daquela história ali começou outra, irmão, começou outro nível, a vitória dele. E aquele Davi, ele começou a ser perseguido pelo seu próprio Senhor. E mais tarde Davi, irmão, está sentado no trono, assim como Deus disse, louvado seja Deus, amém, irmão Damião? Mais tarde está ele sentado no trono, sendo rei em Jerusalém, cheio de carruagens, empregados, homens valentes ao redor dele, soldados de confiança, palácio, comida boa. E quando ele pensava que estava às mil maravilhas, irmão, se levantou um da casa dele, aleluia. Eu vou chegar aqui onde eu estou falando para vocês. Se levantou um da casa dele e o que ele mais gostava, que era o filho dele, a Bíblia diz que ele amava ele, Absalão, aleluia. Preste bem atenção, Deus prosperou Davi, colocou ele no trono de rei, ele começou a governar, a dominar. Pouco tempo depois se levantou um filho dele, Absalão, e queria matar o próprio pai, aleluia. Você dizia aí, ele continuou no trono, ele mandou matar o filho, ele fez o quê? Sabe o que foi que Davi fez, irmão? Davi saiu, abandonou o trono, aleluia. Ele foi para o mato, aleluia. Louvado seja Deus. Eu acho bonito, irmão Damião, o crente que ele sabe perder, aleluia. Ele sabe perder porque quando ele tem a certeza que Deus está no controle de todas as coisas, irmão Raimundo, ele pode até perder hoje, mas daqui uns dias Deus dá em dobro, aleluia. Porque Deus testa a nossa fé, Ele prova nosso caráter dia a dia, irmã Francisca. E aquele homem, ele amava tanto o filho, por isso que Deus diz que ele é o homem segundo o coração dele, Davi. Porque ele poderia levantar um exército enorme e destruir o filho dele, Absalão. Mas a Bíblia diz claramente que ele correu, ele saiu do trono, ele fugiu, aleluia. Glória a Deus. Você diz, irmão, pelo amor de Deus, ele fugiu. A Bíblia diz que ele fugiu. A Bíblia diz que ele chorava demais, Davi. Mas era por quê? Porque ele queria ver o filho bem. E ele sabia que o filho estava endemoniado. Aleluia. Ele sabia que o filho dele estava endemoniado. Então, eu vou ler aqui. O